Então, quando eu analiso esse mercado há um tempo atrás, como ele foi, eu tenho uma projeção no futuro como vai ser na energia. Se o mercado nem abriu e já tem essa oportunidade na mesa, então o que vai acontecer nos próximos 5 anos foi o que aconteceu há praticamente 20 anos atrás no Mercado Livre e aproximadamente 20 anos atrás também na telecomunicação. Então é um mercado promissor, é um avanço de conceito, de cultura e também de consumo, mas há uma transferência de oportunidade de valores também na mesa, né? Então, é por isso, porque eu vim do ramo do segmento de vendas e liderança, há quase 10 anos eu trabalho com isso, então eu já já tive times comerciais, já trabalhei com vendas, mas também eu olho a oportunidade de mercado. O momento é agora no mercado de energia. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde recebemos os nossos convidados para a gente bater um papo, a gente conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar conhecimento também. O Fala Mais que tem o oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também da CRT Technology e do Oeste Mais. Vamos aí à apresentação do nosso convidado da semana. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre soluções energéticas, energia renovável, né? E também telecomunicações, com foco na redução dos custos, melhores serviços, aí, melhoria dos serviços, né? Para toda a população e, de modo geral, todo mundo precisa de alguma forma desse tipo de serviço. Então, a gente recebe hoje com muito prazer, lá de Concórdia, direto por Fala Mais, Danimar Silveira. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um papo muito bacana, onde a gente vai poder estar falando aí sobre essas soluções, onde a gente vai poder também estar passando para vocês um pouquinho do conhecimento da área e também o que vai acontecer para os próximos meses e os próximos anos nesse segmento. Já dá uma visão aí, né, Danimar, do que vem pela frente. Todas as mudanças. Esse papo ele é cada vez mais presente, né, e cada vez mais importante, porque fala-se muito, né, das energias renováveis. Aí você pega tudo, né, desde do petróleo em si, né, que abastece veículos e tal, mas especificamente na questão elétrica mesmo, né, Danimar, as fontes alternativas e, digamos assim, infinitas, né, de energia, que, por exemplo, a energia solar, né, energia eólica, é um negócio que o vento está aí, o sol está aí, né? A gente vai, provavelmente, um dia, claro, os cientistas já dizem que vai terminar o sol, né? Mas a gente não vai estar aí, não se preocupe, vai não vai estar aí. Está bem longe disso. Então, é um assunto cada vez mais importante, né, Danimar? Isso, e também, pessoal, a gente precisa lembrar que o nosso setor hoje ele é muito rico, né? O nosso ecossistema, né? Nós temos hoje as nossas fontes de energia, elas são muito propensas para isso. Por quê? Nós temos sol sobrando, que nem, né, a gente pode falar. A gente tem aí também questão de vários ventos, né? Vários tipos de vento, que nem o pessoal também comenta no sul e basicamente aí mais no litoral, né? Então, hoje as fontes, elas são basicamente as mais fortes, assim, que a gente ouve falar mais, é a solar, que tem um crescimento muito vasto aí nos últimos anos, e também a eólica, né? Claro que tem outras fontes, como a biogás, a gente também tem outras fontes, mas hoje o solar, acredito eu, devido ser o nosso país, a gente ter aí todas as fontes aí dentro do próprio país. A gente não precisa estar trazendo de fora, né? Então, a gente consegue hoje estar fazendo essas fontes, trazendo para a população um entendimento maior, porque a gente vive num monopólio. Então, hoje, a fonte de energia hoje que a gente mais conhece, que todas as empresas consomem e estão mais habituadas, digamos assim, é a fonte hidrelétrica. Né? Que daí a gente também tem muitos rios aqui próximo, né? A gente vai lembrar aqui de algumas, né, muito próximo de nós, a usina de Machadinho, nós vamos lembrar também a usina de Itá, nós vamos lembrar também outras que estão mais no centro-oeste aí, ou até mesmo no centro do Brasil, mas a gente tem hoje a hidrelétrica como uma matriz energética, né? Uma das principais, a principal matriz energética do Brasil. Então,
Investiu-se muito, né? E investe ainda, né? Investe-se, né, nessa área. Até você falou aqui da região, né? Foram construídas as usinas em ambientes que não havia fluxo de água, né? Aí, por exemplo, Itá. Mudou-se a cidade de lugar, né? Exato. Por conta do alagado lá, para fazer a hidrelétrica, para ter essa geração de energia. E eu acho que um ponto interessante é que esse investimento, é lógico que ela acontece ainda, mas eu penso que ele deve ter caído de proporção em relação às outras formas de energia, principalmente a solar, né? A solar, a gente vê cada vez mais as placas solares, tanto para o consumo, digamos assim, para subsistência mesmo pessoal própria, né? Mas também muita gente que investe de fato para vender essa energia para terceiros, né? Para outras pessoas, empresas, enfim. Sim. Hoje a gente tem essa fonte solar, ela vem hoje tomando seu espaço, né? Ela já está hoje basicamente aí como a segunda matriz do Brasil. Então, certamente, ela é uma oportunidade de negócio, mas também a gente precisa olhar como consumidor, né, para uma redução, né, na economia, pensando em economizar mesmo, sabe? Porque ela é uma fonte mais barata. Aqui a gente fala de fonte mais barata no sentido de ou você faz a sua aquisição, a empresa faz a aquisição do próprio painel solar, ou de fato ela entra para o mercado livre de energia, que é hoje o grande assunto que está sendo falado, né, em várias mídias a nível nacional, é o mercado livre de energia. Então, que ele funciona diferentemente de você fazer a aquisição do seu painel solar. É totalmente diferente. O que a gente vai viver nos próximos anos já está acontecendo agora, né, a partir da Lei 14.300 de 2022. Então, a gente está falando de uma lei e de uma abertura de mercado muito recente que está acontecendo. Então, por isso que é um papo bacana de nós trocarmos aqui, para que o pessoal que vai assistir posteriormente vai começar a entender e vai cada vez mais vai entrar nas mídias. Já está acontecendo em G1, em UOL, em várias mídias estão falando sobre o mercado livre de energia, que é diferente de você ter a própria placa solar na sua casa, que isso já se difundiu. Sim. Mas assim, na prática, Danimar, para um leigo como eu entender, o que é o mercado livre de energia? Bom, vamos lembrar, há um tempo atrás, vou exemplificar, para ficar bem explicado, há um tempo atrás a gente era assinante de jornal, né? Assinante de jornal. Então, a gente assinava o jornal vinha até na nossa casa. Hoje virou tudo mais digital. A gente também pode ser assinante, mas ainda é assinante de algo digital. O mundo mudou também no sentido de várias startups que nasceram. Uma delas é a Nubank. Nubank veio para democratizar a forma ou até facilitar a forma de acessar serviços bancários. A mesma coisa aconteceu na mobilidade urbana. Veio o Uber. Né? Então, o Uber ele veio justamente para também trazer uma economia e trazer uma facilidade através de um aplicativo. O que é hoje o mercado livre de energia que está se abrindo? Justamente é a democratização, a acessibilidade através de uma assinatura de crédito solar. Então, você passa a consumir créditos de uma fazenda solar sem necessidade de colocar o teu próprio sistema solar na sua casa. Então, empresas muito grandes do setor estão investindo em usinas de megawatts, que são fazendas solares, onde ela produz essa energia e, através dessa produção, ela injeta na rede da distribuidora local, que hoje as empresas que são monopólios no setor elétrico. Sim, no caso aqui, Celesc. No caso de Santa Catarina, né, para a gente que está aqui em Santa Catarina, Celesc. Então, é gerada essa energia, ela é injetada na rede da distribuidora e o cliente fez uma assinatura. Simplesmente uma assinatura muito prática, simples, 100% online, gratuita, onde ele assina crédito solar a partir de um consumo. Então, é feita uma análise do consumo do cliente, então o cliente vai economizar porque ele está assinando crédito solar, então é uma energia de fonte renovável, ele vai fazer parte de um projeto renovável.
e, ao mesmo tempo, sustentável e mais barato. Então, ele sai de uma fonte hidrelétrica e entra para uma fonte solar. Então, é um novo conceito. Isso para a pessoa física, no caso, eu quero contratar, fazer parte disso para ter o consumo da minha casa, por exemplo. Funciona? Funciona. A partir de Santa Catarina, atualmente, nessa data que nós estamos conversando, a partir de 250 kWh, que é basicamente aí um pouquinho menos que R$250 por mês. Né? Isso, pessoa física... Tem um piso, então? A partir, teto. Pelo menos, tem que consumir pelo menos isso. Um mínimo. Mas isso já está sendo mudado em vários estados. A gente está em 22 estados do Brasil com esse projeto. Em Santa Catarina, o mínimo hoje 250 kW. Mas a gente já vê vários estados que começou com 250, com 300 e hoje já está com 100. O mínimo de 100 kW. E no fator comparativo, a energia limpa, no caso, aí, através do Mercado Livre, e a energia da própria concessionária. A diferença de valores. Exato. A gente tem hoje a energia sustentável, uma média de 10% até 30% mais barato o quilowatt-hora em comparativo de uma fonte hidrelétrica de uma fonte solar. Então, isso justamente porque ela vem de uma fonte mais barata, né? E aí ela consegue ser repassada esses valores na ponta. Então, é algo assim que além da residência e da empresa estar colaborando com o meio ambiente, também está economizando todos os meses. Sim. E o processo para essa migração, digamos assim, a pessoa na forma física ou a empresa, enfim, que tem interesse em adotar esse tipo de sistema, em reduzir custos e participar dessa cadeia? E essa tua fala é bem importante, porque é a redução de custos. Né? Porque hoje todo empresário, toda residência, o que precisa é estar diminuindo custos, né? Porque cada vez mais a gente vê a dificuldade de fechar o caixa da empresa, ficar no azul. E então, assim, para fazer essa migração, ela é muito prática, porque ela é 100% online, através de link, né? Através de meios de comunicação que a gente tem hoje, o WhatsApp, tem os atendentes, então é diretamente no WhatsApp mesmo, pode me chamar, pode me contatar, a gente manda o cadastro, são 5 telas apenas com dados pessoais e a fatura atual, né, de energia para gerar o consumo, para que a gente possa pegar todos esses dados e juntamente com a fatura e mandar para a distribuidora para aviso. Né, de que nos próximos 60 a 120 dias, então vai estar sendo gerada essa energia de uma outra fonte e ela vai estar começando a receber esses créditos e aí ela vai entender que essa unidade consumidora, esse cliente está recebendo créditos de uma fazenda solar. Então é 100% online, gratuito, muito fácil. E o percentual de usuários desse sistema, ele é a maioria empresas, pessoas físicas nas suas residências, como é que é? Legal. Quando a gente fala de usuários, a gente vai ter que voltar um pouquinho para falar sobre o Mercado Livre de energia, que o Mercado Livre ele já está aberto há 20 anos. Então, hoje, consumidores do Grupo A, que são empresas de grande porte, como indústrias, como metalúrgicas, né, esse segmento que ocupa muita energia, que hoje tem um tráfego de rede muito alto, ela precisa hoje ter essa demanda contratada com a distribuidora para que não caia todo o quarteirão, a luz de todo o quarteirão. Então, ela já vem hoje, há 20 anos, o Mercado Livre já existe. Então, já é possível, essas empresas já estão, uma grande parte delas, já estão consumindo esse modelo de energia já. E, basicamente, vamos lembrar de algumas marcas, né? Coca-Cola, Klabin, até fábricas como Tirol, várias outras fábricas assim do mundo já se fala sobre isso, já se vive isso e no Brasil já está aberto há 20 anos. Então, a maioria já tem esse conhecimento. No varejo, que seriam residências e pequenos comércios, está começando agora. Então, as pessoas, as empresas e as residências, elas não têm o conhecimento de que a Lei 14.300 de 2022, ela ampara esse desconto. É possível. Então, é uma lei muito recente. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, assim, a maioria ainda é no Mercado Livre, voltado para Grupo A, voltado para grandes empresas. Então, é a empresa.
Em resumo, de fato, a informação ela não se difundiu ainda, ela não chegou na base, digamos assim, da população, né? No macro, né? Porque hoje a gente fala, segundo os dados da ANEEL, né? Que seria o órgão regulamentador, a gente vai falar de 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. E para vocês terem uma ideia, hoje a gente está com apenas 350 mil clientes, que é praticamente aí uma cidade de Chapecó, no Brasil, consumindo geração livre por assinatura. Então, ou seja, a gente tem fora, isso eu estou falando de grupo B, que são pequenos e médios comércios e residências. São apenas 350 mil clientes, pessoas, empresas. Então, desses 350 mil, 125 mil já são da nossa base. Então, a gente já está liderando esse mercado, já está levando essa solução a nível nacional em 22 estados. Então, ainda, de fato, a informação ainda não foi difundida. Sim. É muito cedo. E, Danimar, como é que é a relação com a rede concessionária? Porque, no caso, o Mercado Livre, a geração ela acontece, mas para ela chegar na casa do consumidor, ela tem que passar pela concessionária, né? E como é que funciona isso, por exemplo, para você, no caso, cadastrar a empresa, a poder utilizar a rede? É um aluguel que é pago para a concessionária? Como é que funciona isso? Tem toda uma tratativa legal para isso, né? Junto com a ANEEL, as empresas elas precisam ter toda a documentação exigente por cada concessionária. Então, cada estado tem uma, né? Aqui é a Celesc, que a gente vai ver RGE, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente vai ver Copel no Paraná e assim sucessivamente. Então, cada uma exige a documentação mínima para que possa ingressar, né? Então, toda uma legislação que tem que ser cumprida. Ela de fato, ela precisa ser cumprida pelas empresas. Então, sim, é tudo legal, mas precisa estar tudo nos conformes, né? Senão, não dá para fazer. Mas é uma troca financeira nesse caminho também, né? Porque, sim, no caso, a empresa de vocês e outras que existem também no mesmo ramo, compensam de alguma forma a distribuidora pelo uso da rede ali. Sim, o que a gente vê, na maioria das vezes, também é uma economia para a própria distribuidora. Porque, de fato, a distribuidora, ela nem toda a energia que ela entrega, ela também produz. Então, ela também tem um custo disso na ponta. Sim, não é autossustentável, digamos assim. Não. Até porque as hidrelétricas não são das distribuidoras. Certo. São concessões pagas para alguém. Então, elas também têm um custo na geração. Então, logo, Desculpa te interromper, mas então ela também vai fazendo essa negociação. Isso. E vocês entram como uma das pontas negociadoras. E isso a gente consegue fazer junto com as concessionárias. Elas também, como elas também têm custo, elas acabam diminuindo as suas despesas também, né? Porque como a gente gera, elas não precisam estar gerando tanto, digamos assim, porque vai compensando essa entrega na ponta, né? Então, de fato é um ganha-ganha, né? A gente diz, o meio ambiente ganha, as concessionárias não perdem, de um modo geral, e o cliente na ponta também, né, pode se tornar sustentável e gerar uma economia, né? Pagar menos que, de fato, uma despesa fixa, né? Sim. E essa questão da energia limpa pelo Mercado Livre, ela é especificamente nesses casos onde que o usuário ele vai contratar o serviço, ou também se enquadra nisso quando, por exemplo, eu sou um usuário, mas eu quero ter a energia limpa sendo gerada na minha casa, com a placa solar na minha casa? Então, nós vemos em alguns lugares, Jefferson, do Brasil, já sendo possível a empresa ou residência ser geradora da própria energia com o painel solar, e o excedente, que é um consumo maior por ter colocado um ar-condicionado a mais, uma piscina, um carro elétrico, que agora também está super em alta, né? A venda dos carros elétricos, que de fato alguns projetos eles não foram projetados na época para essa demanda residencial ou empresarial a mais. Então, essa diferença nós também já estamos conseguindo fazer, essa compensação. Então, você tem lá na tua casa o teu painel solar e está gerando 1.000 kWh. Mas aí você comprou um carro elétrico, está usando bastante, colocou mais 2, 3 ar-condicionado e de fato o teu consumo foi para 2.000. Mas o teu sistema não comporta mais colocar mais placa, nem o teu telhado, por exemplo. Então esses 1.000
de diferença, a gente consegue injetar de crédito para você e você economizar em cima desses 1.000 até 30%. Então você consegue ter essa... Em alguns estados já está sendo... produz a metade ali e a outra metade tu compra, né? Tu paga para... A outra metade a gente faz o crédito daí, né? Sim. A gente faz a assinatura de crédito sobre os 1.000, não sobre os 2. Só sobre a diferença. E você economiza com a tua própria energia gerada e economiza a menor, claro, que a geração própria é maior, né? Até 90% de desconto pode chegar à tua fatura, mas você teve que fazer um investimento da placa solar da qual você não consegue aumentar, né? o teu ganho. E aí você vem para uma assinatura de crédito que é vantajosa porque você não teria, né? Sim. E tem a situação oposta também, né? Por exemplo, instalei o sistema na minha residência ali, na minha propriedade, e eu não consumo tudo que o sistema produz. Aí também eu tenho, claro, um custo menor, digamos assim, para sobreviver, para usar a energia. E o excedente eu posso vender, no caso, né? O excedente você devolve para a rede e pode ter um tempo de 5 anos de uso. Não há uma venda. No residencial. Tipo um crédito. Perfeito. Para você mesmo. Porque no inverno o teu sistema vai gerar menos. Sim. Né? Ou daí você faz uma compensação. A tua fatura iria aumentar, você vai lá e pega do estoque e coloca para dentro Fica como crédito. Mas isso tudo de forma automática. Daí. Automática. Não que tenha uma remuneração, digamos assim. Isso. Eu consumi R$300 e o meu sistema produziu 500, então eu vou receber 200. Não é assim que funciona. Financeiro é só a troca dentro da própria distribuidora mesmo, né? Sua fatura, ela diminui, mas você não recebe no teu caixa, né? Você volta em crédito para a tua fatura, em desconto na tua fatura, né? Sim. Então é dessa maneira. Danimar, você falou do mínimo ali de consumos, que são 250 quilowatts, né? Por isso na média mensal, mas digamos, esse mínimo, ele tem que ser mensal ou é feita uma média anual, por exemplo, para fazer esse cálculo? Porque essa média também, por mês, varia muito, né? Sim, sim. Até em alguns meses a gente tem a tendência de consumir mais, né? Devido ao uso mais de ar-condicionado, piscina e tal. Então, assim, é feita uma média, pego os últimos 12 meses, soma-se e divide, né? Para que acha o mínimo mensal. Então, por mais que consumiu 1.000 kW em dezembro e em junho e julho, que é uma baixa demanda, ocupou 300, é feito a média dos 12 meses para chegar nesse valor. Né? Então, seria 3.000 por ano, o mínimo, né? Mínimo. Nesse cálculo ali, seria 3.000 por ano. Isso aí. E há digamos assim, um valor inicial que a pessoa tem que pagar para migrar para o sistema de crédito de energia, dessa energia limpa, dessa energia... Não, o fato é que justamente a gente vem com essa proposta de não ter um custo, para ingressar. Não é um produto que as residências e as empresas elas compram e pagam a mais do que elas estão consumindo. Sim. É um programa diferente. Por exemplo, é um consumo de 500 kW mês. Então ela faz o quê? Hoje ela paga dentro de um boleto só, ela paga geração, distribuição e manutenção. Isso está tudo, e imposto e iluminação pública. Tudo dentro de um boleto só. Hoje, a gente vem trazer a geração de uma outra fonte. Então, a gente desmembra esse boleto. Ao desmembrar o boleto, fica para a distribuidora iluminação pública, impostos e os impostos sobre aquele tráfego da rede, que é a manutenção e a distribuição. Nós viemos com a geração. A gente só tira a geração para a nossa fonte. E aí, nessa geração, a gente dá o desconto que pode chegar até 30%. Então, hoje, atualmente, ele é de 8% a 15%. Então, o que vai acontecer? Uma fatura de R$500 vai se pagar basicamente e aproximadamente R$450. E não 550. Porque a gente deu desconto em cima da energia. Então, sempre o cliente vai estar economizando e sendo sustentável. Sim. Não tem nenhum custo de aquisição. Mas é interessante porque esse cálculo ali, que é o percentual que é retirado, ele é em cima, então, da geração, no caso, né? Isso. Porque as outras,
digamos, os outros compromissos que o proprietário aí tem que pagar, né? Que é o abastecimento da energia pública, enfim, e tudo mais. Isso não entra na conta, digamos assim. Não, isso não entra na conta. Inclusive, não entra o tráfego da rede também não, né? Porque ele não faz parte da geração. Ele faz parte do tráfego. Então, o cliente vai continuar pagando esse tráfego, iluminação pública e imposto para a distribuidora. Uhum. Nós estamos usando a rede, mas ele também, de fato, ele vai ter que pagar mas isso. Esses até 30% que tu comentou, é do valor total de uma fatura? Não, é da geração de energia. Especificamente da geração. E qual que é o percentual que a geração tem em cima disso? Mais de 50%. Hoje Mais a sua da metade. fatura, hoje se pegar uma fatura, você vai ver que é uma ótima pergunta. Se pegar uma fatura, você vai ver que mais de 50% é a geração. É a energia, né? Uhum. Ligou, gastou. Uhum. Sim. Então, para exemplificar para o pessoal que está acompanhando, né? Digamos, tem uma fatura de R$200, pelo menos R$100, em cima de R$100, vai conseguir o desconto que pode chegar a 30% que você falou. Exato. Mais ou menos assim. Exato. Né? A depender do estado, né? Lembrando que, a depender do estado, como nós estamos em 22 estados, cada estado tem uma alíquota de ICMS, tem um desconto variável também. Então, ele é de 8, de 12, de 15, de 20, a variar do estado. Então, e aqui especificamente? Aqui em Santa Catarina, nós já estamos com 8 chegando a 10, né? E já estamos com uma petição para baixar o ICMS do estado para que a gente possa aumentar o desconto na ponta. Uhum. Mas é um desconto de que o cliente fica livre de bandeiras tarifárias. Uhum. Então, chegando na não época... Não tem oscilação, né? Sim. Não tem oscilação. E quando chega no verão, a gente sabe que também tem crise hídrica. Logo, as bandeiras amarelas e vermelhas são instauradas que nem o verão passado. Então tem mais esse acréscimo na tarifa. Então, além da tarifa sofrer um aumento anual de 8% a 12%, ele ainda tem as bandeiras tarifárias que ele fica livre. Uhum. Então, veja bem que por mais que o nosso desconto em Santa Catarina, digamos que ele é de 1,5 fatura por ano, o cliente vai economizar com nós, com certeza, 1,5 fatura por ano. Legal. Esse dado é interessante, né? Porque muitas vezes você olhando, um mês ali pagava tanto e diminuiu um pouquinho. Mas se você faz a somatória, né? Junta tudo isso... Exato, sempre anual porque os nossos dados eles são anuais, justamente porque a tarifa é anual, o aumento, os demais bandeiramentos eles são geralmente anual também, porque acontece mais na crise hídrica, né? Quando falta água nas hidrelétricas. Então é justamente dentro dessa conta mesmo, é anual. E quanto tempo mais ou menos para fazer essa conversão? Digamos, Dani Maria, eu tenho interesse em adotar esse sistema para mim. Entro em contato contigo, quanto tempo demora para eu já estar usufruindo do benefício? Então, hoje a gente está com um prazo de 90 dias em Santa Catarina. Em alguns contratos está passando para 60, porque tem o prazo de fazer toda a documentação, enviar para a distribuidora homologar e também a geração disso, para daí faturar. A geração tem que ter um prazo de 30 dias para gerar. Logo, 30 dias para gerar, mais 30 para faturar. Então, o mínimo é 60 dias, chegando a 90. Em Santa Catarina. Lembrando que cada estado tem as suas diferenças. E nesses trâmites aí, o usuário, o cliente ali, ele não vai ter custos, então? É isso? Não, custo zero. Ele só vai pagar a fatura dele normal, como ele já vem pagando, porém desmembrada atualmente. Tá? Em alguns estados, a gente já está conseguindo fazer faturas juntas. Então, o cliente não precisa pagar duas, que hoje é ainda um costume, né, de a gente pagar só uma fatura ou botar no débito automático só uma. A única coisa que muda é que ele vai ter que pagar duas faturas. Em vez de pagar uma, ele paga duas. Vai ter que escanear 2 códigos ali, né? Trazendo para a prática. Para a prática, né? Ou botar 2 débitos automáticos ou fazer 2 PIX, né, que agora é a onda do PIX. Mas justamente em alguns estados a gente já está testando, volto a dizer, porque a gente precisa estar regulamentado, como o projeto é regulamentado, junto às distribuidoras. Então, não dá para a gente fazer isso também de forma automática. O nosso querer era, né, todo mundo pagar um boleto só. Mas não funciona assim. A gente precisa só ter esse costume de pagar 2. Hoje é o carro-chefe de serviço que você trabalha, que você oferece, que você atende?
Sim. Isso é o carro-chefe? Hoje nós temos um portfólio de 5 produtos. O nosso principal produto é a economia. Então a gente quer levar para o brasileiro justamente a economia, que é o que ele mais precisa, tanto residencial como empresarial, é economizar. Ajudar o meio ambiente também, pensar numa sustentabilidade nas próximas gerações é muito importante, mas atualmente é a economia. Então, hoje nós temos 5 produtos, um deles é o carro-chefe, que é esse desconto na fatura de energia para varejo, então digamos assim, né, que são pequenos e médios comércios e residências. Porém, nós temos outros serviços que o cliente pode utilizar também, né, que ele pode olhar para aquilo que ele usa no dia a dia e ver qual que encaixa melhor para ele. Porque esse desconto ele chega a 20%, 30%, mas quem sabe ele quer uma placa solar, ele quer ter um desconto ainda maior porque ele tem uma projeção maior. Uhum. Então a gente também tem a placa solar. E nós temos outro produto que é ele poder assinar a placa solar. Ele não precisar colocar as placas solares tirando dinheiro do caixa. Esse produto é muito legal. Faz uns 60 dias que a gente lançou ele e basicamente a gente está tendo uma adesão muito, muito boa. Porque o cliente, em vez de ele tirar o dinheiro do caixa e fazer a aquisição ou pegar dinheiro no fluxo bancário, ele paga a fatura dele normalmente no mês. Só que ao pagar a fatura dele no mês, ele está assinando as placas que a gente colocou por um período. Então, um período de 6, 8 a 10 anos, é ele que escolhe. A gente coloca toda a estrutura de placas, faz toda a manutenção e ele paga a fatura dele dentro desse período para nós. Uhum. Então, ele, em vez dele financiar, ele usa o que ele já vem pagando para ter as suas próprias placas solares. Depois que pagou, período de 6, 8, 10, que é o contrato, fica totalmente para ele. Então, ele é um aluguel, mas é como se fosse um financiamento direto. Exatamente. Sim. Exatamente. Em vez de ele pagar o financiamento e a luz, ele paga para nós. Esse é um outro modelo que está se difundindo. Então, o primeiro é desconto na fatura, sem investimento em placa solar, obras, nenhum tipo de fidelidade. O segundo é o cliente, de fato, ele querer fazer o seu próprio painel solar, ele pegar o financiamento, o dinheiro do caixa e colocar suas próprias placas solares. O terceiro é, de fato, ele fazer essa assinatura com nós e nós colocarmos toda a estrutura, né? E a depender do tamanho do cliente, se ele for um cliente de alto consumo, nós temos o mercado livre de energia, que é para atacado, né? Que seria um atacado e varejo de alto consumo. Então, a gente atende todos os públicos com qualquer necessidade de solução energética que ele tiver. Sim, tanto para grandes empresas, pequenas empresas e até para o consumidor, pessoa física ali, residencial no caso. Exatamente. Para quem quer gerar a própria energia, para quem quer assinar crédito solar. Então, a gente tem esses produtos para todo tipo de cliente que for no Brasil, em 22 estados. Logo em todo o Brasil. Logo. E, cara, assim, especificamente ainda sobre a energia solar. Tu comentou ali do Mercado Livre, que ele está há 20 anos no país, né? Uhum. Provavelmente iniciou não com energia solar, com outras fontes, né? Com 2 fontes. A gente tem a eólica, né, que também está... Mas a solar, de fato, ela veio com todo esse tempo. Todo esse tempo. Todo esse tempo. Só que ela veio com mais tímida, né? A gente vê... Nos últimos 5 anos, daria para dizer que ela explodiu, né? E até pela questão de evolução tecnológica da captação da energia, né? E a transformação de energia. Porque, me corrija e traga mais dados, por gentileza. O que uma placa de hoje consome, produz, aliás, uma placa de antigamente, alguns anos atrás, ela era menos eficiente, né? Não, com certeza. Com certeza. A gente vê a tecnologia hoje avançada ao extremo, tanto a captação quanto a transformação, porque ela capta em solar e transforma em elétrica, então dentro do inversor de fluxo, que a gente chama, é o inverso do fluxo, né? É diferente. Então você tem que captar, gerar, transformar e gerar para a rede. Então a gente vê isso sim com um avanço muito, muito nos últimos anos e cada vez mais,
potência dessas placas, metragem delas, material, tem muito no mercado, né? A gente tem muitas marcas, né? E de fato com muita qualidade. E claro, com certeza, avançou demais a tecnologia, agora já se fala em novas tecnologias aí para frente, mas hoje o grande foco do Brasil é a abertura de mercado. Aquilo que a gente viu há 20 anos atrás no mercado livre de energia está acontecendo nesse exato momento de 2022, que foi aberta a lei, a 2028 se fala que vai ser o boom do Bitcoin energético, a gente brinca, né? Porque vai ser no Brasil, porque a gente vive num mercado cativo. Hoje eu e você vamos abrir um negócio. Nós precisamos de energia. Inclusive aqui, nós estamos falando porque tem energia, senão não teria como falar. E a gente vai fazer uma ligação de energia na concessionária, a gente só tem a concessionária. Sim. Não tem outra fonte de energia a não ser colocar o painel solar, os outros produtos que a gente trabalha. E de fato a gente fica, entre aspas, refém daquela distribuição, daquela geração, né, de uma empresa que não deixa de ser um monopólio, né? Então esse monopólio está sendo quebrado, está sendo aberto, digamos assim, né, porque há uma lei de abertura. E quando há uma lei de abertura para o mercado, se a gente voltar um pouquinho para telecomunicação, foi assim também. Sim. Lá atrás a gente só tinha algumas empresas que a gente vai lembrar de algumas marcas, né, que não estão patrocinando o nosso podcast, mas poderiam, né? Que é a Oi, por exemplo, né? Lá atrás a gente tinha aquela telefonia da Oi. Aí a gente ouve hoje muitas como Algar, como Vivo, como TIM, como Claro. Por que outras empresas puderam entrar? Um pouquinho antes da Oi ainda tinha as Telesp, Telesc. Não sei se alguns de vocês ouviram falar na época que o pessoal comprava ações dessas empresas até hoje. Então, era um mercado fechado, monopolizado. O que aconteceu com a telecomunicação? Abriu. Ao abrir, houve uma transferência de oportunidade para outras empresas e o consumidor pagar menos por um melhor serviço. O que a gente vê no mercado energético no Brasil? Há um mercado também fechado, monopolizado, e quem que paga a conta no final? Sempre o brasileiro. Com altas tarifas, com toda a forma de entrega dessa energia, com alguns serviços precários em alguns estados, sempre é o brasileiro. Então, de fato, a alta carga tributária em cima da energia. E aí vem essa abertura. Nós vamos viver uma abertura agora. Sim. Por mais que você tenha, né, a agência reguladora ali, que é uma das importâncias é o teto da tarifação, né? Porque senão pense só, né, cara? Sendo um monopólio, quanto que a empresa poderia vir a cobrar e a gente teria que pagar, né? Mas fora isso, você tira toda a concorrência, toda a necessidade de buscar investimento o quanto antes, né, para melhorar o sistema. Então, você acha que isso mesmo é uma tendência? Daqui para frente a gente vai começar a ver outras empresas surgirem, crescerem, se desenvolverem e a gente contar com uma diversidade de distribuidoras no mercado? Sim, fato. Fato, porém, distribuidoras no sentido de geração, tá? Sim. Só para a gente deixar claro para o pessoal que vai assistir, que está assistindo, que é o quê? Hoje a gente não vem com uma proposta de criar nova distribuidora a ponto de criar toda a fiação, posteamento, tudo isso, né? Sim. A gente vem com a geração, mas sim, de fato, vai ter muitas outras empresas que já estão se organizando no setor para que elas entrem nesse mercado e aproveitem essa abertura de mercado. E isso é uma tendência não só do Brasil, mas a nível mundial, e já acontece para o varejo nos Estados Unidos, e duas empresas muito conhecidas, né? Nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a Utility Hardware House no Reino Unido e a Ambit Energy nos Estados Unidos. Já acontece nos Estados Unidos, esse mercado já está aberto há 17 anos. Para residências.
e muito mais tempo para grandes consumidores. Então, olha quanto o Brasil está atrasado. Há 17 anos nos Estados Unidos e nós vamos abrir agora. Então, por que o boom? Nos próximos 5 anos, de fato, isso vai ser muito falado, muito desenvolvido e a nossa empresa já está liderando o setor com 125 mil clientes, de 350 mil. Então, é realmente assim, 350 mil é muito pouco, perto dos 90 milhões. Então, há uma oportunidade na mesa muito grande de não só de economia, mas de negócio. Sim. Né? De negócio. O crescimento, a perspectiva é exponencial, de fato, né? Porque assim, a demanda ela é muito grande muito alta em comparação ao que hoje existe, né? E a forma de produção da energia da animal, a gente falou antes, né, que hoje as hidrelétricas, elas imperam no Brasil, né? Mas você acha que daqui a quanto tempo vai ser de que forma? O solar vai crescer, a ponto de superar, inclusive, as hidrelétricas? A eólica também vai crescer? Em que proporção que você acredita que isso vai ganhar? Os dados nos mostram que aproximadamente de 10% a 12% vem crescendo a cada 3 anos. Então, assim, a gente vê que está tomando o seu rumo, digamos assim. As hidrelétricas hoje, elas tendem também a estarem reféns dos fatores climáticos. Então, é muito incerto dizer que não vai existir mais as hidrelétricas, né? Quem sabe a gente vai ver uma diminuição da produção ou um aumento da produção, mas mesmo assim de aquisição. As pessoas vão buscar novos meios. Aconteceu isso no Uber, aconteceu isso na Netflix, aconteceu isso no Airbnb, Booking.com e por aí vai. As startups, o meio tecnológico, a informação chegou. Então, para isso acontecer, vai levar uma janela de tempo que eu acredito que junto com a abertura do mercado vai haver mais notícias, mais que as pessoas podem consumir dessa forma. Então, eu acredito que vai ainda de 5 a 10 anos para que, assim, num fator de superação, acredito que vai mais de 10 anos para superar, de fato, sendo a matriz energética mais usada no Brasil, a solar. Porque hoje já é a mais viável, digamos assim, isso. Né? Que você precisa investir menos em comparação às outras para ter um retorno melhor, né? Isso. Hoje já se torna. Porém, a gente vê aqui 2 nichos, 2 públicos-alvo para usar essa energia. Aquela residência e aquela empresa que esteve fazendo seu investimento, ou está ainda fazendo seu investimento, porque ainda é um mercado que as pessoas estão investindo em energia solar própria, geração própria, mas a gente vê uma matriz de oportunidade para aquelas pequenas e médias empresas e que não querem investir porque estão no aluguel, muitas vezes estão ainda endividadas ou investindo no seu próprio negócio, numa máquina, numa frota, e aí ela vai ter a oportunidade de assinar créditos de energia. Sim, e ainda assim, né, você não está fazendo um investimento, mas você está deixando de gastar, né? Exato. Que dizia, né, os estudiosos do setor financeiro que não é deixar de gastar também ganhar dinheiro, né? Também cortar investimento. Cortar gastos. Isso aí. Então a gente vê dessa forma, sabe? O pessoal migrando para um consumo consciente também, lembrando disso, mas muito mais econômico, né? A gente falou bastante aí sobre esses detalhes, né, dessa questão energética e tal, que é a profissão onde você está no teu dia a dia, mas eu gostaria então que você contasse um pouquinho mais sobre a tua profissão e a empresa onde que você está, né? Você é um empreendedor também, né? Conta um pouquinho mais desses detalhes pra gente. Legal, Jefferson. Olha só, nós conhecemos esse projeto em setembro de 2023, mas ele teve origem em Uberlândia, Minas Gerais, em dezembro de 21, com 2 empreendedores, 2 irmãos que viram essa oportunidade, mas começaram muito pequenos, né, com uma ideia. Então, era assim, uma ideia que não estava regulamentada ainda em 21, né, mas que já se ouvia muito falar a nível mundial, porque
vários países da Europa, Estados Unidos também já tem esse mercado aberto. Então, de fato, ele aconteceu com 2 irmãos em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje, ele expandiu em todo o Brasil, né? Então, a gente já está nesses 22 estados. E ele teve um ápice, né? Está nesse momento num ápice de crescimento devido passar de uma startup em início de 22, né? Quando se regulamentou a lei, e a continuação de 22 para uma aquisição. Então, foi adquirido pela maior empresa hoje de geração de energia livre do Brasil, que atende Coca-Cola, Klabin, que é a Comerc Energia. Hoje ela fica em São Paulo, é a maior empresa do setor de energia, produção de energia livre do Brasil. Tem a 5ª maior usina da América Latina. Então, hoje, com uma capacidade energética de atender um estado, com uma usina só. Então, hoje, de fato, essa empresa é muito grande e ela vem com mais de 140 plantas. Chegando agora, final de 2025, aproximadamente com 180 plantas a nível nacional. Então, ela vem e faz a aquisição de 50% da empresa que nós hoje representamos. Então, isso foi um marco justamente porque que ela fez essa aquisição. Porque ela estava olhando as residências e as empresas. Nós, os comércios e empresas pequenas que a gente chama de varejo. Porque o atacado já estava sendo atendido por ela. Ela já atendia mais de 400 empresas no setor há quase 20 anos. Foi ela quem migrou. A primeira empresa a migrar para o mercado livre de energia foi a Klabin, em 1997. Então ela migrou para o mercado livre, não consumindo mais energia de uma fonte hidrelétrica e sendo 100% sustentável lá em 1997. Então isso já... E ela vem e compra a nossa empresa. Por quê? Porque ela já tinha tentado vários modelos de negócio para expandir para o varejo e não tinha conseguido. E o nosso modelo de negócio hoje, quando ele vem difundido por relacionamentos, então hoje a gente tem dentro da plataforma, a gente tem hoje como levar essa oportunidade para novos empreendedores através de micro franquias. Então hoje cada pessoa que vai nos assistir, né, que está nos assistindo e que gostaria de ter o seu próprio negócio voltado para esse modelo que está apenas iniciando, ele pode ser um micro franqueador. E como é que funciona? Como é que é agora essa parte aí digamos assim, ampliação do leque dos serviços e da rede, enfim. Isso. Né, da rede mesmo, porque a gente trabalha hoje de uma forma com que todos os nossos produtos, o nosso micro franqueado, ele pode comercializar. Então, em vez de ele ser uma franquia física, onde ele tem que ter lá todo um layout, todo um espaço físico diagramado com os produtos da franquia, ele paga royalties pela franquia de faturamento. Não, tudo isso não é necessário. Ele faz uma aquisição de todo o sistema, de uma licença da marca, para poder operar com a marca com um custo de menos de R$2.000. Ele inicia o seu próprio negócio, podendo comercializar os 5 produtos que a gente tem a nível nacional. Simplesmente ele pode também entrar em contato comigo, da qual hoje eu faço toda a mentoria nessa área de ingresso, né? E a gente tem toda uma plataforma de treinamento, não precisa ser engenheiro eletricista, não precisa conhecer do setor, é 100% didático, né? Porque a gente tem todos os vídeos gravados, já treinamentos semanais na plataforma. Então, assim, a pessoa pode começar o seu próprio negócio empreendendo 100% online em todo e qualquer lugar do Brasil, podendo fazer esse projeto. Tem hoje uma equipe minha que está sendo difundida em praticamente todo o Brasil. Então, a gente tem clientes e pessoas na equipe fora de Santa Catarina. Então, é possível fazer isso bem tranquilo. Por quê? Porque todos os 22 estados que a gente tem, dentro da regulamentação, pode ser trabalhado. Então, sim, porque a Comerc está em todos os estados. Comerc está, que é a nossa empresa mãe, digamos assim, ela está em todos os estados. Então, a gente consegue fazer isso a nível nacional. Então, essa oportunidade, na verdade, é para as pessoas auxiliarem a ampliar o mercado. Exato, porque a abertura vai acontecer.
Então, quem deseja trabalhar com esse segmento, lembrando que nós temos hoje esses 5 produtos e cada um tem uma forma de comissionamento também. E a gente quer expandir de fato, a gente quer fazer com que as pessoas também tenham nova fonte de renda. Então, além delas economizarem na sua própria fatura, que de fato pode economizar na sua própria fatura, pode ter uma fonte de renda. Sim. Pode receber renda recorrente, que a gente chama. Porque toda vez, a pergunta que a gente sempre fala é assim, quem que deixa de consumir energia? Ninguém. Então, quem deixa de pagar a energia? Também. Ninguém deixa de pagar. Então, toda vez que o cliente paga a fatura de energia, consome e paga, a gente levou para ele uma oportunidade de desconto e sustentabilidade. Quando ele paga, a gente recebe um percentual dessa conta. É a renda recorrente, que é um setor que vai disponibilizar essa oportunidade. Quem está buscando uma renda recorrente, todos os meses, conectando a primeira vez só o cliente. Eu não preciso fazer uma assinatura todo mês. Eu só faço a primeira vez, ele assina um termo e a gente manda a documentação, ele começa a economizar, paga e eu recebo. Porque é um serviço perene, né? E como é que funciona a contratação justamente desse serviço? Você disse que vem de uma vez só, mas para o cliente, ele tem um período ali, o contrato é anual, semestral, ele pode ser, ele vai ser renovado automaticamente? Como é que funciona? Legal. Nós temos hoje um contrato que ele é um termo de adesão, na verdade, ele não tem fidelidade. A única fidelidade que a gente tem é a aquisição versus a geração e entrega, que isso vai dar um prazo de 90 dias. A gente nem usa como termo fidelidade, e sim uma carência de usar o serviço. Não está de acordo, ou de fato não é o que eu esperava ou quero, ou mudo de lugar, enfim, algumas coisas que podem acontecer, o pessoal pode pedir o desligamento através do nosso canal de vendas e pós-vendas e bem tranquilo. Vai levar os mesmos 90 dias que foi para injetar ela sair do sistema. Certo. Bem tranquilo. Mas nessa situação vai ser por algum outro motivo, se for, né? Porque se for pelo valor em si, como tu disse, vai ser mais em conta. Legal, até porque a nossa retenção hoje ela passa de 98%. Porque o nosso cliente ele não tem só economia na fatura de energia. Ele tem também a liberação de um aplicativo com mais de 30 mil estabelecimentos cadastrados, que é os clubes de benefícios e descontos que a gente tem de outras marcas, só que o nosso é o maior clube de benefício do Brasil, que tem cadastrado Cacau Show, Magazine Luiza, Casas Bahia, Netshoes, Centauro. Então o cliente ele economiza na fatura de energia, mas ele economiza na farmácia também. Sim, tem outros benefícios. Né? Outros benefícios. Imagine você fazer uma assinatura de crédito solar onde você vai economizar e a empresa que está disponibilizando essa economia para você, ela libera para você economizar na farmácia, no corte de cabelo, no cabeleireiro. Eu, inclusive, tenho a academia lá em Concórdia que está cadastrada, tem óticas. Então, economizar, a intenção da empresa, a missão da empresa é democratizar o uso de energia sustentável, mas também levar oportunidade de economia e de negócio. Então, quem quer aproveitar esse modelo de negócio, esse momento que nós estamos atravessando, é agora. É agora, 2025 a 2026. E justamente nesse modelo de negócio, tu tem trouxe algo aí que está sobre a mesa? Aqui a gente fica muito feliz porque, de fato, já passamos de 50 mil reais, né, 50 mil reais de descontos gerados para residências e para as empresas. Aqui eu só não trouxe a de 100 mil reais, porque quando a gente ganhou essa plaquinha, faltava 2 mil reais. Então, a de 100 mil já está chegando. Então, a gente fica muito feliz. Mas a próxima entra. É isso aí. Então, a gente teve aí o reconhecimento, né, pelo corporativo de estar chegando aí a 50 mil reais, agora 100 mil reais de desconto aí gerados para as famílias e para as empresas. Então, também tem um QI aí de alegria no nosso coração, justamente porque está levando isso para as residências. A gente sabe da dificuldade também que o Brasil enfrenta em vários setores. Então, economizar e ainda, além disso, a gente também está levando, através de uma mentoria para outras pessoas, a oportunidade de renda. Então, fazer renda com esse mercado. Então, é muito, muito satisfatório. Legal. Em relação à telecomunicação, Danimar, quais são os serviços, as oportunidades, digamos assim, que
dentro do teu leque de serviços que você oferece. Legal. Por que entrou a telecomunicação? Só voltando um pouquinho, né? Quando a gente olha para a Comerc comprando a nossa empresa, ela nos dá a oportunidade de comercializar mais energia, né? Mas a telecomunicação, ela vem quando algo maior aconteceu dentro do projeto, que foi em 2023, em novembro de 23, se não me falha a memória, quando a Vibra Energia, que é um braço hoje privatizado da Petrobras, que a gente chama de BR Distribuidora, ela está na Bolsa de Valores, inclusive, nada mais nada menos que o quinto maior faturamento, o quinto CNPJ maior do Brasil, entra dentro do modelo de negócio. Pensando na transição energética, pensando nessa abertura de mercado, a Vibra entra e faz a aquisição da Comerc. Então nós estamos falando aqui de uma grande compra outra grande. E nós estamos debaixo desse guarda-chuva. Então nós, assim, como microfranqueados e futuros microfranqueados que desejam entrar nesse modelo de negócio, vai estar sendo olhado e investido todos os novos produtos pela Vibra. Então quem de nós nunca abasteceu ou já viu um posto BR Petrobras? São mais de 8 mil postos no Brasil. Então, a BR Distribuidora, que hoje é a Vibra, né, vocês podem pesquisar no Google, ela comprou a Comerc por 7,4 bilhões. Então, hoje nós estamos debaixo desse guarda-chuva e vem, então, a oportunidade do mercado de telecomunicação. Foi por isso que iniciou a Telecom, porque nós comercializávamos até então soluções energéticas. E agora a gente está com o mesmo cliente da base, economizando com nós e podendo fazer novas fontes de renda, mas a gente vai abrir, agora já abriu, né, a oportunidade dentro da Telecom, mas a gente vai abrir até 2028 novos serviços que são de uso recorrente. E a Telecom é um desses, porque também, além da energia, a pessoa não fica sem usar dados móveis, ter um chip de celular. Hoje uma criança de 5 anos já está com o celular na mão. Então a gente tem aí, mas respondendo a tua pergunta dos diferenciais, o que nós fizemos a mais ou de diferente das demais telecoms que existe hoje, né? Nós temos hoje internet acumulativa. Então hoje você faz a migração, a portabilidade do teu chip, como a lei permite. E dentro dessa internet acumulativa, nós entregamos para você a oportunidade de você ter a internet a mais que você não gastou, ela fica de reserva. Então esse é um diferencial enorme, porque chega no final do mês, o que acontece? Antes do final do mês já acaba a internet do pessoal, que ocupa bastante. Nós aqui não. Nós entregamos e se sobrar, digamos assim, de um mês para o outro, vou dar um exemplo, contrata 10 GB, se você ocupa 5, no outro mês você vai pagar o teu plano de 10, mas só que aquele 5 expira. Aqui com nós ele começa com 15. Então esse é um diferencial enorme para quem ocupa bastante. Outro diferencial de mercado é que nós entregamos também o clube de benefícios, onde o cliente vai economizar na farmácia 50%, 60%, 70% em genérico, que paga a fatura dele de telecom. Estamos entrando no inverno. Quem tem filho, não sei se vocês têm filhos, Não. Quem tem filho sabe que vai cair na farmácia, vai deixar um bom dinheiro lá, e tiver um clube de benefícios para auxiliar, é muito bom, e vindo isso da Telecom 100% gratuito. Só fazendo a portabilidade. Outro diferencial enorme é que quem nunca ficou num celular ou numa ligação mais de 1 hora para resolver um problema com a Telecom. Todos nós acho que já passamos por isso. Aqui nós temos suporte 24/7, inclusive em feriados e final de semana, pelo WhatsApp, atendimento com menos de 5 minutos. Parece até uma utopia, né? Sim. Mas o teste é só fazendo o teste, só migrando, sendo nosso cliente, vai ter esse tipo de atendimento. Então é muito bom mesmo, um diferencial enorme também. E fora outros diferenciais também que a gente vai trazer, como um programa de indicação, que já está acontecendo na energia, que nós não falamos, que a pessoa ela tem 15% de desconto, 20%, mas se ela indica um novo cliente, nós pagamos cashback de 1%. Na fatura dela, 1% a mais. Na Telecom, a mesma coisa. A
A gente vai trazer. Imagina você pegar o teu plano hoje de R$50 e você indicar 10 pessoas que gostariam de ter todos esses diferenciais e não ganhar nada pela operadora atual. Aqui você vai poder ganhar um valor de cashback na sua fatura. Então, em vez de pagar 50, você pode chegar a ponto de zerar a sua fatura de telecom todos os meses. Legal, então você está trazendo as outras soluções que já tinha no quesito energético para dentro desse ecossistema junto com a telecomunicação. Sabe aquele ditado, time que está ganhando não se mexe? A gente faz tempo que não ouve no Brasil porque o time não ganha, né? Mas basicamente é isso. Então, o que está dando certo na energia, a gente está trazendo para os outros serviços recorrentes, de uso recorrente, que foi a Vibra veio justamente para trazer novos serviços. Ela vem com a aquisição pesada para trazer novos serviços, novas soluções para o brasileiro e nós na ponta fazer essa comercialização. Então a gente está dando certo o desconto, vamos buscar isso na telecom. Está dando certo o cashback, o clube de benefícios, vamos trazer isso para dentro da telecom também, que são usos recorrentes também. Certo. Legal. Bom, eu acho que já tratou de bastante coisa aqui, né? Trouxe bastante informação útil para o pessoal que está acompanhando o Fala Mais, mas não queria deixar de perguntar, Danimar, sobre a tua essência, a tua origem, como é que você chegou nesse patamar, como é que você decidiu enveredar, digamos assim, para o mercado da comunicação e depois aliás, da energia e depois da telecomunicação, ali que você já falou, né? Mas desde a concepção da empresa que foi comprada lá e que agora está dentro desse guarda-chuva. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Bom, basicamente foi uma análise de mercado que eu fiz, porque hoje, como há uma transição energética ainda não efetuada dentro do Brasil, eu já vinha de um setor de telecomunicação. Então, eu vivi isso na telecomunicação, eu vi muita coisa acontecendo na telecomunicação e eu não pude fazer parte disso. Levando a economia e também fazendo uma fonte de renda com isso. Então, quando eu analiso esse mercado há um tempo atrás, como ele foi, eu tenho uma projeção no futuro como vai ser na energia. Se o mercado nem abriu e já tem essa oportunidade na mesa, então o que vai acontecer nos próximos 5 anos foi o que aconteceu há praticamente 20 anos atrás no Mercado Livre e aproximadamente 20 anos atrás também na telecomunicação. Então é um mercado promissor, é um avanço de conceito, de cultura e também de consumo, mas há uma transferência de oportunidade de valores também na mesa, né? Sim. Então, é por isso, porque eu vim do ramo do segmento de vendas e liderança, há quase 10 anos eu trabalho com isso, então eu já tive times comerciais, já trabalhei com vendas, mas também eu olho a oportunidade de mercado. O momento é agora no mercado de energia. Tá certo. Já é algo que estava dentro do teu sangue, né? Na verdade, essa parte de venda, de relacionamento com o cliente, né? De conversar com as pessoas e, claro, ter essa visão estratégica também do próximo boom, digamos assim, do momento, né? Mercado, os potenciais, né? O que pode se desenvolver nos próximos anos e décadas, enfim, né? Porque esse mercado de energia ali, como a gente vem falando até agora, né? Ele tem perspectiva de crescimento perene, né? Perene. Essa palavra é interessante. Porque todo mundo... A gente, inclusive, parou agora há pouco aqui porque terminou a bateria de uma das câmeras, né? De uma forma ou outra, é uma energia. A gente vai precisar recarregar essa bateria. Exatamente. Vai usar o quê? A luz elétrica, a energia. Exatamente. Né? Então, a gente precisa da energia, né? E não sou eu, não é você, enfim. É todo mundo, né, cara? Então, é impressionante como é um consumo que sempre vai existir e sempre vai ter mercado para expansão, para o crescimento. Beleza, é exatamente dessa forma que a gente também precisa olhar. Então, novos empreendedores, pessoas que são da área de vendas, pessoas que têm bons relacionamentos, sem acepções, né, de ter um poder aquisitivo alto ou não tem. Esse produto, esse projeto, ele é um projeto acessível, porque hoje, com menos de R$2.000, você pode começar o seu próprio negócio trabalhando 100% online, em qualquer lugar do Brasil.
Então, sem necessidade de ficar pagando royalties de franquia, apenas uma licença anual. Então, assim, é muito acessível para se começar um negócio e um grande negócio que com certeza vai ser a longo prazo, né? Com certeza. Então, é muito promissor. Legal. Muito bem. Recebemos aqui com muito prazer e foi um papo, assim, bastante engrandecedor, principalmente para as oportunidades, né, que existem, claro, desde o mercado de empreendedorismo, né, nas microfranquias e também, claro, no mercado de consumo para redução de custos, gastos, né? Exato. Então, Danimar Silveira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fala Mais, sua vinda. E a gente está sempre à disposição para trazer esse tipo de assunto aí que é pertinente, né? Interessante aí para toda a sociedade. Eu que agradeço, pessoal, por ter essa oportunidade aí para a gente poder estar trazendo um pouquinho, né, do que está acontecendo nesse mercado, do que vai acontecer, alguns números e algumas curiosidades também, né, do que está se difundindo, que já é a nível nacional e que poucas pessoas sabem, né, sobre o que está acontecendo. E, claro, agradecer demais aí a experiência também de estar junto com vocês aqui no estúdio, isso é bem bacana e com certeza aí para quem está ouvindo vai ser... ocupar aí toda a parte do tempo para escutar todo o podcast vai ser bem enriquecedor. Legal. Muito bem. Bom, as redes do Danimar a gente vai deixar linkadas aí também, pessoal. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, entrem no nosso Instagram, né, do Fala Mais, que a gente deixa a rede aí. Qualquer dúvida, entre em contato com o Danimar, né? Vai estar com certeza à disposição para eventuais dúvidas e fazer essa aproximação com vocês também. Beleza? Muito obrigado. A gente agradece também as nossas marcas parceiras, as patrocinadoras aqui do Fala Mais, que são a Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, Notável Construtora, CR Technology e o Oeste Mais. Agradecimentos todos feitos. Nos vemos na próxima semana.